como se deve orar. Qual que é o processo da oração? Qual que é a nossa postura diante desta ferramenta tão importante para o cristão, que é a oração? Eu convido a todos a que abra a palavra de Deus, a inerrante, bendita, santa palavra do Senhor, no livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o publicano, no seu capítulo de número 6, nós vamos ler os versículos 5, 6, o 7 e também o versículo de número 8. Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8, assim nos diz a bendita palavra do Senhor. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Eterno Deus, nós bendizemos ao teu santo e glorioso nome nessa noite, ó Pai. Estamos, meu Deus, diante da tua palavra. Deus, não somos nada, Senhor. Diante de ti, somos tão pequenos. Mas o Senhor, por tua bondade, o Senhor, por tua misericórdia, usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Que esta palavra, Deus, seja direcionada como fonte de instrução ao teu povo, Senhor, nesses dias tão difíceis. Nesses dias em que temos realmente de ser mobilizados para a oração, Senhor. Ó Deus, nos ajuda nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um texto muito rico da palavra do Senhor. E nós estamos aqui naquela fase do ministério terreno do Senhor Jesus, onde ele passa a instruir os seus discípulos, instruir aquelas pessoas que de bom grado o seguiam, o acompanhavam. Ele passa a instruí-los a respeito das coisas cotidianas, das coisas do dia a dia, das práticas do dia a dia, da prática cristã, como se devia comportar o cristão, qual que deveria ser a forma de enxergar essas ferramentas que o Senhor estava ensinando para eles de uma maneira diferente. Então, essa fase do ministério do Senhor Jesus é muito importante. Ela sedimenta ali dos discípulos uma fé genuína. Ela sedimenta ali um propósito de Deus de edificar a sua igreja na terra. E aqui o tema é muito importante porque trata de oração, uma ferramenta incompreendida por alguns, não praticada por tantos outros, mas que é importantíssima para a nossa fé, para a tua fé. Aqui após, nesse capítulo 6 de Mateus, Jesus havia ensinado
aos discípulos sobre a prática da justiça, havia ensinado aos discípulos como se deve dar esmolas, e agora chega o ponto onde ele vai tratar desse assunto da oração. Ele passa então a ensinar aos discípulos sobre a importância da oração. Mas a didática de Jesus é tão rica, tão promissora, tão boa, que ele começa ensinando aos seus discípulos e nos ensina nessa noite também o que não se deve fazer na oração. Ele começa assim. Ele apresenta aqui os erros de forma. O que eu não devo fazer quando eu for orar? Ele começa o seu ensinamento com esse foco, mostrando o que não devemos fazer. No versículo 5 que nós lemos, ele começa assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Outras versões traz já receberam o seu galardão. Então, aqui nós encontramos um interessante aqui, irmãos, que Jesus aborda sobre o que não se deve fazer na oração. Eu marquei aqui duas coisas que nós aprendemos desse versículo. Primeira coisa que eu não devo fazer na oração é buscar destaque e chamar a atenção sobre mim. Estou orando. Então, quando nós formos orar, irmãos, nós devemos lembrar desse ensinamento do Senhor Jesus. Olha, não praticas isso, porque isso é para os hipócritas, aqueles que ficam em pé, que querem aparecer, que gostam de ser vistos. Então, é uma narrativa que ele traz aqui do que eu não devo fazer. Buscar chamar a atenção sobre mim. Um segundo aspecto do que eu não devo fazer é preocupar-me com a publicidade do ato de orar. Porque muitos não oram ao Senhor. Há aqueles que não oram com o coração aberto, quebrantado, sincero, mas oram para demonstrar para um ou para outro que está orando. Para ter publicidade de ser alguém de oração. Para que alguém veja ele num ato ou numa atitude de oração e comece a comentar: olha, o irmão lá é irmão de oração. A irmã é de oração. Mas por dentro, o coração está longe. Por dentro, o coração se mostra muito distante. Então, Jesus mostra que isso está errado. Esta forma está errada. A atenção não deve se voltar sobre aquele que está orando, mas para aquele a quem a oração é dirigida. É ao Senhor que deve ser devotada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É para Ele, tão somente para Ele. Mas muitos querem trazer para si, né, esta publicidade, este chamar de atenção. E o Senhor repreende muito bem nesse versículo 5. Olha, quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Esses já receberam a sua recompensa. Noutra ocasião, Jesus
conta aos seus discípulos uma parábola. Ele destaca aqui nessa parábola que dois homens, um fariseu e um publicano, subiram ao templo para orarem. E o fariseu, com as suas vestes talares, suas vestes de sol, o fariseu vestia aquelas vestes, e destacava ele como um homem religioso. Ele desce pelas ruas como se fosse um desfile, na direção ao templo, para orar. Jesus conta que esse homem lá chegando, esse fariseu, os fariseus gostavam de ocupar os primeiros lugares do templo. Ele se dirige à frente do templo, fica em pé, e ele começa a fazer a sua oração de fariseu. Igual o Senhor está falando aqui, que gosta de aparecer para chamar a atenção sobre si. E aquele homem levanta, alça sua voz e começa a sua oração. Ó Deus! Ele começa assim, ó Deus, para chamar a atenção. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem tampouco igual a este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o meu dízimo. Isso é uma oração alta. Todo mundo vê, para todo mundo ouvir. E feito isso, ele todo entusiasmado, se assenta, satisfeito da oração. Mas Jesus conta que lá no fundo do templo, lá nos últimos lugares do templo, num canto, em pé, estava o publicano, num cantinho em pé, cabisbaixo. Ele não tinha nem coragem de erguer os olhos aos céus. Ele começa a bater a sua mão contra o seu próprio peito e começa a orar baixinho assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E terminado de contar essa história desses 2 homens que foram ao templo orar, Jesus se volta aos seus discípulos e faz uma pergunta. Qual desses 2 desceu para a sua casa justificado? E os discípulos respondem: o publicano. O publicano, que era uma espécie de pessoas que era desprezível para os judeus. O publicano, que era um tipo de homem que trabalhava para os romanos, que escravizavam os judeus, que esfolavam os judeus com pesados encargos, com impostos e mais impostos. E quem cobrava os impostos para os romanos eram os publicanos. Então o publicano era um homem detestável. Mas os discípulos entenderam. Foi o publicano. O publicano desceu justificado. Porque aquela oração que aquele homem, na sua simplicidade, um caráter de reverência, fez ao Senhor, ela rompeu os céus e chegou até a presença de Deus. Ele desceu justificado para a sua casa, para o seu lar. E Jesus então completa: olha, aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a oração, irmãos, o Senhor começa esse ensinamento mostrando o que não devemos fazer. Usa a figura desse fariseu, gostava de orar só para aparecer, mas a sua oração não subia a lugar nenhum, não chegava a lugar nenhum, não tinha endereço nenhum. Então, formas erradas de que eles oravam. No versículo 7, nós lemos assim:
E orando não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então aqui é outra maneira que não se deve fazer. Jesus mostra aqui um segundo tópico de coisas que não devemos fazer. Orações longas, falar muito, pré-elaboradas, filtradas, rebuscadas de um português que ninguém usa, repetitivas, cansativas. Então ele traz tudo isso. Orando não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então ele traz aqui coisas que não devemos fazer. Não é pelo muito falar que se é ouvido. E ele passa então, irmãos, a mostrar a maneira correta de orar, que é o tema dessa mensagem. Como que deve ser a oração, né? O foco aqui, nós estamos no versículo 6 agora, vamos ler o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele traz aqui um esboço, como que deve ser o nosso procedimento diante, a nossa postura diante da oração. O foco aqui, irmãos, está em que devemos esquecer pessoas, esquecer problemas, esquecer circunstância. Quando nos dirigimos à oração, tira tudo isso da sua mente, tira isso do coração. Vamos buscar o Senhor, o coração pode estar contrito, mas vamos tentar despoluir a nossa mente. Busca o Senhor em secreto. Ele usa a figura, entra no seu quarto, fecha a porta sobre si, né? E aqui eu quero abrir um parênteses que Jesus aqui não está condenando, irmãos, uma oração em grupo. Ele não está condenando aqui uma oração numa reunião ou uma oração coletiva num templo. Não, não há condenação sobre isso. Mas ele dá orientação que nós, pessoalmente, temos que ter esse momento íntimo com Deus. Temos que ter essa intimidade com o Senhor. Despoluir a nossa mente de todas as preocupações, de todos os problemas, de todas as circunstâncias contrárias, de todas as pessoas que talvez nos ofenderam, trouxeram algumas aflições. Limpa tudo isso. E fica tudo isso. Entra na presença de Deus. Secreto. Fecha a porta sobre si. Fala com o Pai em secreto. E Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Então é necessário perceber a presença de Deus e entender o significado disso. E entender também que na presença de Deus, irmãos, há que se ter uma reverência para com o Senhor. Na presença de Deus, naquele momento particular, naquele momento íntimo de oração, há que se ter da nossa parte uma reverência com o Senhor. Estamos falando com o autor de todas as coisas, o consumador da nossa fé, aquele que estabeleceu para nós a salvação pela graça, que nós não merecíamos nada. Estamos falando com Ele em oração. Então a nossa atitude há que ser
uma atitude de reverência. Deixa eu contar aos irmãos aqui sobre os judeus. Não atente para a ritualística, o ritual deles. Não. Observe a importância da reverência. É esse que é o conteúdo principal dessa história que eu vou contar aos irmãos. O general Tito, lá no começo da igreja primitiva, lá bem no comecinho, antes da igreja surgir lá em Jerusalém, houve uma invasão romana e ali então foi colocado legiões e legiões de soldados romanos sob o comando desse general chamado Tito. E para cumprimento da palavra, ele destrói a cidade. E o templo que Herodes o Grande tinha construído, que era majestoso, que era o cartão postal, que era o motivo do orgulho dos judeus, esse templo é derrubado, ele vem abaixo. Sobra somente um arrimo, um pedaço de muro de arrimo, umas pedras de arrimo, e os judeus fogem para as nações, fogem. E o tempo passa. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1948, os judeus começam a voltar para a sua terra. E eles encontram lá, os judeus que voltam para a sua terra, encontram lá esse pedaço de arrimo de muro, que era do templo de Herodes o Grande. E eles então criaram um hábito, uma tradição, um costume de orarem, de buscarem a Deus de frente para aquele pedaço que sobrou ali do templo, do muro. É chamado de Muro das Lamentações. Então, os judeus, ele vai para lá para fazer oração. Só que é um pedaço pequeno. E são muitos os judeus ortodoxos que procuram ali. E há um agendamento para estar naquele espaço de muro ali, por um determinado tempo. Irmãos, eles levam tão a sério aquele momento, aquele agendamento. Chegou a minha vez. Alguns escrevem, alguns pedidos de oração para colocar nas frestas do muro. Eles ficam de frente para o muro, e aquele jeito de judeu orar, e ficam fazendo aqueles rituais deles assim, isso. Ficam ali orando ao Senhor. Vai alguém, chega num judeu que está naquele momento de oração dele com Deus, bate nas costas dele e chama ele para alguma outra coisa para ver. Como é que o judeu vai ficar bravo? Porque aquilo ali é o momento dele com Deus. Foi duro para ele chegar ali. É um momento íntimo dele com Deus. É só ele e Deus ali. Ele crê assim. Reverência. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje, irmãos? Nós estamos numa oração. Toca um celular. Quantos não param na oração como se não estivesse falando com ninguém? E vai atender o celular e sai andando. Está em oração, alguém chega, chama, está te chamando lá, levanta e já sai correndo. Então o que a gente mostra aqui, irmãos, é que eu preciso entender a importância da presença de Deus na oração. Eu estou falando com o Senhor. Eu estou me derramando diante dEle. Ele já sabe, antes de eu falar, o que eu necessito. Porque Ele é Pai. E Pai conhece o que o Filho precisa. Então há que se ter essa atitude de reverência quando se tem esse encontro com Deus na oração. Há que se ter esse respeito, essa reverência. A oração é o momento nosso com Deus. É como falamos aqui, um relacionamento de pai para com o filho. E no versículo 8, o Senhor Jesus ele encerra esse trecho aqui que precede a oração dominical. Né? Ele diz assim:
Não vos assemelheis, pois, a eles, aos hipócritas, aos fariseus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, Deus conhece a nossa necessidade. E aqui a gente tem uma importância tão grande de sermos chamados de filhos de Deus. Termos conquistado a condição, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberem, ele dá o direito de serem chamados de filhos de Deus, coisa que não éramos. Agora nós somos filhos dele. É o nosso Pai. E qual pai não dá ao filho o que o filho está precisando? O que tem necessidade realmente? Há uma ilustração de um rei. Esse rei tinha um filho. Ele corria solto Para falar com o rei, você tinha que passar por um protocolo bem tremendo. Não era qualquer um que entrava na presença do rei. Não era qualquer um que tinha a oportunidade de falar cara a cara com o rei. Mas aquele menino, aquele adolescente, corria para lá e para cá e falava com o rei a hora que ele queria. Era o pai dele. Ele entrava lá na sala, falava com o pai, sentava aos pés do pai. E o pai atendia ele, o pai ouvia ele. A importância nossa, irmãos, diante do nosso Deus. A importância que você tem para com o Senhor, né? Diante de uma atitude dessa de oração. Ele, como nosso Pai, Ele sabe aquilo que nós necessitamos antes mesmo que nós pedimos a Ele. Amém, irmãos? Nós estamos chegando ao final, irmãos, e eu queria deixar aqui duas frases. Eu vou depois convidar o pastor Joás para fazer o encerramento aqui. Mas duas frases que eu encontrei aqui, eu achei interessante a respeito de oração. A primeira frase é de Charles Spurgeon, e ele diz assim: eu preferiria ensinar um homem a orar, do que 10 homens a pregar. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E a segunda frase é de Billy Graham. Ele diz que a oração é uma conversa de mão dupla entre você e Deus. É você falando, Deus falando no seu coração. É você adorando, Deus te abençoando. É uma conversa de mão dupla. Que nessa noite, irmãos, essa palavra possa produzir um fruto maravilhoso dentro do coração de todo mundo. Que nós possamos realmente valorizar esse momento de oração. Que nós não façamos como os hipócritas, como os fariseus, só para aparecer, só de fachada, só para ter publicidade. Não. Que nós venhamos realmente a buscar o Senhor com toda a sinceridade de coração. Que nós possamos abrir a nossa vida diante dEle, num particular com Ele. Que nós possamos realmente adorá-lo na beleza da sua santidade. Tratá-lo como Pai, porque Ele nos trata como filhos seus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Eterno Deus, eu te louvo, Senhor, por esta noite. Te louvo, Deus, por essa porção da sua palavra. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa nos ensinar mais e mais a cada dia, Senhor, a importância de orar, a importância de permanecermos firmes na tua presença. Nos ajuda, Senhor, e nos esforça para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.